Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então vamos lá. Na semana passada nós concluímos, todos os conteúdos do livro 3. Então fechamos o livro 3, falamos, basicamente sobre os recursos energéticos brasileiros, essas fontes energéticas brasileiras, fizemos uma diferenciação, entre o que é o recurso energético, essa fonte energética, e as fontes que vão produzir eletricidade. Então a gente viu bastante esses dois últimos capítulos aí dessa última unidade do livro 2, do livro 3, né? Então ficou tudo amarradinho, tudo certinho. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, não deixe de perguntar, tá bom? Não importa que vocês não fiquem com dúvida. Então anotem aí as informações, enfim. Então agora, como a gente já concluiu, então como vai vir aí uma outra avaliação, então antes da gente entrar aqui no livro 4, vou fazer aqui uma breve revisão do livro 2, tá? Rapidinho pra gente poder finalizar, tá bom? Então vamos lá. Lembrando então que é um vídeo assim só pra gente relembrar os temas que foram vistos no livro 2, tá? Que nós vamos ver agora. Então assim, pega o caderno, nota, né? Só fazer aquela anotação de alguma outra coisa que vocês não lembram, tá? Porque vocês já têm todo o material. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os vídeos relacionados ao tema que estão aqui na revisão, tá bom? Vocês vão ver até que algumas imagens vão se repetir, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro tópico que nós vimos foi a produção do espaço rural, né? Então, nós vimos aí como está organizado o espaço rural brasileiro, né? Então, a gente sabe que a primeira coisa é o que é produzido no campo, né? A produção rural, o espaço rural brasileiro. Então, a gente tem aqui as seguintes atividades econômicas, né? Agricultura, pecuária e extrativismo. Então, assim, a gente tem, né, como vocês podem perceber aqui na imagem, agricultura intensiva, tem também a produção, a agricultura familiar. Então, aqui, né, quando a gente olha aqui embaixo, a gente tem realmente essa agricultura industrial, onde nós temos grandes campos monocultores, né, que produzem um único tipo de produção e que visam o mercado externo, né, vender até mesmo para a indústria. E a gente está falando na produção rural de produção de matéria-prima, né? Então, assim, mais do que produzir alimentos apenas, né, produzir matéria-prima para que a indústria possa transformar em produtos que nós vamos consumir, né? Alguns, como vocês podem ver aqui nessa agricultura familiar, então aqui, olha só a diferença. Então, aqui a gente tem trabalhadores com trabalho manual, né? Tem trabalho aqui com a enxada, diferente daqui que são vários tratores, por isso a gente chama de mecanizado, né? O colheitadeira, o aradeira, está preparando ali o solo. E aqui são as pessoas, então assim, a produção é bem mais lenta, né? Muitas vezes é a família que toma conta. Então vocês podem ver, ó, que são cultivos diferentes, né? Então é policultura, porque a ideia aqui é produzir para o mercado interno, principalmente para o mercado local, tá? Que essas famílias produzem. Como, por exemplo, as hortaliças que nós consumimos, até mesmo aqui nos mercados que nós consumimos, muitas vezes vem de pequenas cooperativas, né? Então, o que são cooperativas? O nome já fala, né? Cooperação. Então, muitas vezes, famílias que se juntam para poder produzir e poder vender, tá? Então, além disso, vai servir para o seu próprio sustento, né? Então, por isso que muitas vezes é chamada de subsistência esse tipo de agricultura, tá bom? Então, a agricultura que é bem marcante aí no desenvolvimento, principalmente do Brasil, né? Que o Brasil, ele é realmente um país que tem bastante produção rural, seja na agricultura, na pecuária e também no extrativismo. Então, vamos ver isso aí com mais calma. Então, aqui nós temos a agricultura, no caso, a extensiva, que os animais estão sendo criados soltos,
mas tem também a intensiva, que são produzidas em lugares mais controlados, o gado não fica solto, geralmente eles ficam numa baia, assim, né, tipo um grande galpão, e eles ficam parados ali, né, então eles não ficam andando pela fazenda. Então existe ali uma certa diferença, até mesmo no tamanho da propriedade e a quantidade que ela vai produzir, tá bom? Então a pecuária, no caso que está sendo ilustrada aqui, extensiva, tá? E a intensiva, que quando o gado ele fica mais preso, tem o controle com remédios, antibióticos, ração controlada, não fica assim com pasto, não, tudo controlado, tá? Então a intensiva vai ter essa cara mais de produção industrial. E lembrando, tá, gente, quando a gente fala de pecuária, eu coloquei aqui o boi, né, que fica bem icônico, mas a pecuária a gente trata assim de uma abordagem bem mais ampla. Então a gente está falando também de criação de animais como um todo, criação de suínos, criação de ovinos, tá? Criação de aves e assim por diante, tá bom? Então isso se aplica aí a essa maior área, assim. Então eu botei aqui a criação de bois porque também é uma outra característica bem forte de produção do nosso país, que é o gado de corte, tá bom? Então, seguindo aí, falei do extrativismo, e aqui eu ilustrei dois tipos de extrativismo. O extrativismo vegetal, então aqui vocês podem observar a seringueira, né, o látex sendo extraído da seringueira, que vai alimentar aí a indústria que vai produzir uma série de produtos derivados do látex, principalmente para produtos hospitalares, como por exemplo aquelas luvas, né, que são utilizadas, as luvas hospitalares, que não só nos hospitais, né, a gente precisa em vários outros serviços de saúde, estética, que não vai ter contato com a pele. Então, a luva, produção do látex, para vocês entenderem assim. Abaixo temos a extração de madeira, né, que vai ser utilizada na produção de móveis e assim por diante. E ao lado, a produção mineral, a extração mineral, tá bom? Então aqui a mineração, como vocês podem ver, a gente já citou bastante, temos ali realmente essa retirada do minério, né? Então assim, é preciso escavar para poder separar o minério do solo, né? Então por isso que dá origem aos rejeitos que nós vimos aí, infelizmente, com casos tristes, como as barragens, né, dos rejeitos, que infelizmente acabaram trazendo grandes danos a algumas cidades, como Mariana, né, ali em Minas Gerais. Mas a mineração é extremamente importante, porque a gente precisa muito do minério para construção civil, ou seja, construção de casas. A gente utiliza, né, além do ferro, por exemplo, para fazer uma viga, a gente precisa também do cimento, que também é através da mineração. Precisa da brita, que é aquela pedrinha que usa, que também vem da mineração. Os metais preciosos vêm da mineração. Né? O alumínio que é utilizado para a produção de latinhas, né, da indústria alimentícia, também vem através da mineração. Então, para vocês entenderem como o espaço rural ele é extremamente importante para o desenvolvimento econômico, né? Então ele ali é a base, por isso que a gente fala que é o setor primário, é o setor de produção do recurso que vai ser utilizado, que vai ser transformado em produto, tá bom? Ah, professora, mas até os alimentos, sim, se a gente analisar a quantidade de alimentos que chegam hoje pra gente, que não chegam mais assim in natura, por exemplo, aqui a gente está vendo, né, alface, repolho, chega bonitinho pra gente como saiu ali da hortinha, né? Mas muitos alimentos não. Muitos alimentos já chegam processados, ou seja, já foram transformados, tá bom? Então, para vocês entenderem essa grande importância aí do espaço rural. Seguindo aqui, coloquei só uma organização aqui, né, desse tipo de atividade que nós encontramos, tá? Então, botei alguns produtos, como já dei até alguns exemplos anteriormente, né, no slide anterior. E aí, agrícolas, né? O Brasil, que é muito conhecido aí pela produção de café, soja, mandioca, cana-de-açúcar, milho, né? Desculpem. Cana-de-açúcar, que a gente viu bastante aí até para produção
de energia através dele da produção do etanol para os veículos, a produção, né, do bagaço da cana que vai ser queimado, vai entrar em combustão e vai alimentar uma indústria termoelétrica, né, uma energia de biomassa. Então, para a gente entender realmente como é importante o espaço rural, né, para o desenvolvimento de uma economia. Eu sei que eu estou falando muito aqui do Brasil com vocês, porque é a nossa realidade. Mas, assim, a maior parte dos países depende realmente dessa produção rural. Né? Até mesmo países que não têm tanta extensão territorial vão precisar realmente vão comprar de outros países que têm realmente uma grande produção. O Brasil, por exemplo, exporta bastante esses produtos que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, assim, muitos desses produtos, tá, gente, que vão para exportação, alguns deles vão ser realmente mais consumidos do mercado interno, ou seja, por nós brasileiros, tá bom? Algumas vezes esses produtos até ficam um pouco mais caros porque a procura dos outros países pelos nossos produtos fica muito grande. Então, o preço pra gente vai aumentar, porque assim, eles têm que vender pra gente, não pode deixar de vender para o mercado interno. Mas aí vai aumentar o preço para igualar o lucro que seria aí de uma produção, de uma venda externa, né, exportação para outros países, tá bom? Então, eu só não falei no slide anterior do extrativismo animal, tá? Então, quando a gente fala de caça e de pesca, são extrativismos animais, tá? Aqui no Brasil, ainda bem, a gente não tem a caça liberada, enfim, tentaram liberar agora com restrições, enfim, mas a gente ainda tem muita extração animal da pesca, principalmente em alto mar, tá bom? Para abastecer o mercado, principalmente durante algumas datas em específico, datas comemorativas, né? Eu sei que nem todo mundo atende essas datas comemorativas, mas quando a gente fala, por exemplo, do Natal, né, que há uma procura maior por peixes, a Semana Santa, que também é feriado, muitas pessoas procuram, né, muitas pessoas, até não por uma questão religiosa, mas por uma questão de tradição, que já é de costume naquele momento comer determinado tipo de alimento, como o pescado, aí sim a gente tem realmente uma grande procura. E aqui eu expliquei o que são os commodities, né? Que é o termo utilizado nas transações comerciais para os produtos in natura, que são as matérias-primas ou com baixo grau de industrialização. Foi o que eu falei agora com vocês, que tem uma grande procura por alguns produtos, tá? Então, eles são commodities, porque esse preço ele vai variar realmente com essa procura, tá bom? Por isso que vai ter uma outra classificação, porque eles vão realmente trazer um grande valor ali para quem produz esse tipo de produto, tá bom? E para finalizar aqui essa produção do espaço rural, falar do agronegócio, que é cada vez mais intenso, né? E aqui a imagem eu acho muito legal porque ela fala por si só, né? Então a gente tem realmente nesse momento um deslocamento da indústria para a área agrícola. Por que isso, né? Como assim? Primeiro, porque a gente teve ali uma grande valorização, melhor, um grande avanço nos sistemas de transportes, né? Então, para distribuir essa mercadoria e também na comunicação. Como vocês podem ver aí, o advento da internet, do Wi-Fi, a comunicação cada vez mais eficiente. Então, isso permitiu que a indústria ela saísse um pouco do centro urbano e fosse para a área rural, porque ali ela já está próxima da sua área de produção de matéria-prima, né? Então ela está do lado de onde é produzida a matéria-prima. Então ela não vai gastar tanto para trazer essa matéria-prima até a indústria. Então ela já economiza, aumenta o lucro para ela, né? Para a indústria. E outra coisa, né? Fica mais rápido. Então a produção ela fica mais intensa realmente. Então a gente tem, né, a indústria se deslocando para o campo e o produto muitas vezes já sai pronto aí desse meio que a gente conhece como meio rural, tá bom? Então o agronegócio ele cresce muito, tá? Principalmente o Brasil, que é um país bem agrário ainda,
apesar da gente ter realmente aí uma indústria crescente, a gente ainda tem aí realmente um sistema ainda muito baseado na produção agrícola, tá? Então a indústria ela veio se deslocando aí para o campo para poder agilizar, realmente economizar e aí trazer mais eficiência para a produção também, tá legal? Então terminamos aqui uma breve, mas bem breve mesmo, tá, gente? Não deixa de dar uma lida no capítulo lá no livro, dar uma sublinhada naquelas palavras-chave, tá bom? Fazer os exercícios, não deixa de olhar os dois, tá? Olhar lá as anotações no caderno, isso é muito importante, não adianta ficar só com essa explicação aqui não, tá bom? Então vamos seguir para o próximo assunto. Nosso segundo tema vem falar do processo de urbanização. Então, vamos ver aí quais são essas características do processo de urbanização no Brasil, tá, gente? Então, a gente viu aí basicamente a produção do nosso espaço rural e agora vamos ver aí essa parte de urbanização no Brasil, né? Então, o Brasil, ele passou por um processo de urbanização que está ligado também ao processo de mecanização do campo, né? A gente estava falando aí da agricultura, da pecuária, enfim. Então, a mecanização do primeiro setor da nossa economia fez com que muitas pessoas acabassem perdendo o seu emprego, porque ocorreu o desemprego estrutural que nós chamamos, né? Então, muitas pessoas se viram sem ter mais o que fazer, porque o que eles faziam, a função que eles exerciam, né, não tem mais para ser exercida, foram substituídos por máquinas. Então, essas pessoas acabaram tendo que buscar novas oportunidades e muitas começaram realmente um movimento de migração para as áreas urbanas. Como foi de repente, muitas pessoas, foram muitas pessoas, né, em um movimento assim acentuado. Então, realmente a gente chama de êxodo rural. Muitas pessoas começaram a sair do campo e vir para as áreas urbanas. E aí nós tivemos realmente, né, algumas cidades que se destacaram nesse processo, como Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Vamos lembrar ali que essas cidades, né, elas já eram cidades assim bem constituídas, já eram grandes cidades, então já tinham um bom fluxo de pessoas, né? Então a gente tem ali realmente um chamariz, porque acaba tendo mais serviços, então as pessoas enxergam como uma nova oportunidade. Não, ali realmente vai aparecer alguma coisa para eu fazer, então um comércio, eu mesmo posso desenvolver um comércio, então havia mais possibilidade do que no campo. Então essas pessoas se deslocaram para essas cidades, tá? E aqui na charge, que é bem legal, né, a gente consegue perceber isso, né? Enxadas paradas e enxadas paradas. Então, quando a gente tem realmente ali um esvaziamento, porque a gente não tem mais tanta necessidade dessa mão de obra no campo, então a gente tem realmente o quê? Essa mão de obra procurando trabalho em outro lugar. Então, as cidades acabam ficando inchadas, cheias de gente e acabam ficando paradas, né? Pelo grande fluxo de pessoas que passam a ter nessas ruas, tá bom? E aqui eu coloquei assim, né, um pouquinho desse processo de metropolização. Então, a gente, quando fala de metrópole, a gente volta aí realmente, né, em algumas cidades principais, e a gente tem que entender que essas cidades vão ser conhecidas como metrópoles porque vão possuir, né, serviços, hospitais, escolas. Então, vão ter muitas atividades ligadas ao terceiro setor da nossa economia, né? Comércio e serviços, principalmente os serviços. Então, repetindo, escolas, hospitais, aeroportos, rodoviárias, portos, sedes de grandes empresas, escritórios de economia, escritórios de advogados, tá? Se a gente analisar algumas cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, né, que é a cidade que nós moramos, então o Rio ele passa por esse processo. A gente tem aí 2 aeroportos, a gente tem sim rodoviária, tem uma, né, que realmente é rodoviária de grande
porte, digamos assim, que recebe ônibus que vem de outros países, até países vizinhos, né, aqui no Brasil, claro, até não vizinhos, enfim, ônibus que vem do Chile, gente, é engraçado pensar nisso, né, mas tem sim, não só esse fluxo interno entre os estados e cidades, mas tem. Nós temos também algumas outras rodoviárias para atender esse grande fluxo, rodoviárias intermunicipais, né, que vão ter aqueles ônibus que a gente está mais acostumado, né, no nosso dia a dia, sem ser aqueles ônibus de viagem, né, o ônibus urbano que a gente chama. Então, para a gente perceber a grande quantidade de serviços que existem, tá? Então, aí sim a gente vai ter a caracterização de uma metrópole. E aí é bom a gente lembrar que existe uma hierarquia urbana, ou seja, uma classificação, porque existem algumas cidades que vão sendo dependentes da outra, né? E vamos dizer que algumas cidades acabam se destacando em relação às outras. E existe uma diferença quando a gente fala de rede urbana e quando a gente fala de hierarquia. Rede urbana é só um conjunto de cidades, elas não precisam ter necessariamente uma ligação. Elas estão ali, estão próximas, existe um fluxo entre elas, mas não necessariamente uma dependência, tá? Quando a gente fala de hierarquia urbana, aí sim a gente está falando da influência que uma cidade pode exercer na outra. Aí no caso, né, aqui a gente tem esquema clássico e esquema atual. No esquema clássico é que antigamente a gente tinha muito essa verticalização, né? Então a metrópole nacional comandava e em segunda instância vinha a metrópole regional até chegar na vila. E hoje vocês podem perceber que não é tão linear, né, essa conexão. Por quê? Porque realmente as estruturas do transporte, da comunicação, lembra que eu falei com vocês lá no espaço agrário, né, da indústria que se desloca para o campo? Gente, é óbvio que com tanta mudança, a cidade, ela também vai, o centro urbano, ele também vai mudar, né? As relações vão mudar, porque os meios de transporte estão mais eficientes, a comunicação está mais eficiente, e aí a gente vai ter uma, como é que eu vou dizer assim, uma interdependência, né? Então não é que a gente tem quase que uma divisão de funções aqui. Então a gente tem essa nova organização aqui que está nesse esquema atual, tá? Então, não necessariamente que seja uma, como é que eu vou dizer, uma linha, né? Mas todas elas se complementam, uma precisa da outra, mesmo uma se destacando mais do que a outra, tá bom? E aí, né, eu dei o exemplo, complementando aqui a hierarquia urbana. Aí eu falando aqui dessa região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, destaquei aqui para vocês, e que atualmente tem mais 2 municípios, Petrópolis foi incluído e também aqui acho que é Mangaratiba que foi incluído, tá? Então aqui, quem vai exercer a grande influência aqui nessa hierarquia, que vai cumprir essa função de metrópole aqui nacional, nós temos quem? O município do Rio de Janeiro e os outros municípios que vão ser complementares aqui nessa hierarquia urbana, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, Caxias, Duque de Caxias, que é o município vizinho aqui ao Rio de Janeiro, e existe realmente, né, essa interdependência, inclusive existe um grande fluxo de pessoas, até mesmo para trabalhar no dia a dia, tá bom? Então, mesma coisa, tá, gente? Vou finalizar por aqui esse tópico, mas deem uma olhada no livro de vocês, deem uma lida e qualquer dúvida me pergunta, tá bom? Pra gente poder passar pro próximo tópico. Então, vamos lá. Agora vamos falar do processo de industrialização, que aí, turma, é bem complementar ao processo ali de urbanização que nós acabamos de ver, tá? Como a gente pode perceber, né, o espaço rural, a indústria, o espaço urbano, a construção do espaço urbano, então a gente pode ver que as coisas estão muito ligadas, né? Então, assim, uma acaba interferindo na outra, então é importante a gente ter realmente esse entendimento, tá? Que eles são complementares e muitas vezes parece que a gente está revendo o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Quais foram as fases da industrialização?
Então, primeiro a gente teve ali a fase de proibição, que foi de 1500 a 1808, tá? Porque a gente tinha realmente ali uma necessidade não, nós éramos colônia, e a ideia da metrópole Portugal era que nós produzíssemos, né, os produtos para eles comercializarem. Então, nós temos ali uma proibição. O Brasil ainda não era um país, o Brasil era uma colônia, e aí produzia de acordo com o que mandava a metrópole, né? Então, depois nós vamos ter ali aquele processo de implementação, né, da indústria, que vai de 1808 até 1930, que aí nesse processo a gente já tem ali a chegada da família real, e aí muda um pouquinho, a gente já vai ter ali uma produção muito básica, tá, gente? A primeira transformação, assim, que vai ser ali de processamento de alguns alimentos, tá? Como, por exemplo, ali do açúcar, que se destaca, obviamente, né? Sabão, tecidos, velas, basicamente para atender a necessidade da metrópole, porque acabava sendo mais barato produzir aqui dentro do que trazer de outros países. Aliás, isso vai marcar a industrialização brasileira, que é o que? Industrializar para substituir as importações. Por isso que eu coloquei aqui a característica substituição de importações. E aqui eu adoro essa imagem aqui, a imagem da fábrica Bangu. Uma das primeiras fábricas, tá, gente, que nós tivemos aqui no Brasil. Indústria de tecidos, tá? Funcionou até recentemente. Hoje ela se transformou, hoje é um shopping, assim como aconteceu no Nova América, que hoje é um shopping, mas já foi uma fábrica de tecidos. Desculpa fugir um pouquinho do assunto, voltando aqui para investimentos. Na terceira fase, que vem de 1930 a 1950, nós vamos ter ali, olha, capital do café. Então, olha só realmente o espaço rural marcando presença aqui novamente, né? Então, porque até então, quem tinha muito capital, quem tinha bastante dinheiro para poder investir nessa industrialização, era quem, gente? Os grandes latifundiários brasileiros, os grandes proprietários de terra, que na época produziam muito café para exportação, né? Então a gente tem realmente ali um grande link deles que vão acabar investindo nessa nova oportunidade, nessa etapa da atividade econômica no Brasil, tá? Alinhado isso aí, né, um pouco depois, já chegando ali para 50, nós vamos ter realmente ali JK, que é o Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, e o seu plano de metas, que a ideia era desenvolver 50 anos em 5, né? Então, a ideia dele era realmente otimizar, era desenvolver o Brasil ao máximo, era industrializar o Brasil. Para o Brasil poder o quê? Vender o produto industrializado, que isso ia atrair mais valor, então ia atrair mais capital pro país, tá bom? Então, porque você ganha muito mais se você vender o produto industrializado do que você vender o produto sem industrializado. Então, exemplo, quem vai ganhar mais dinheiro, né? Quem vai vender deixa eu ver assim, a laranja ou quem vai vender o suco de laranja, né? Então a gente tem realmente hoje essa proporção assim, né? A gente tem realmente o maior lucro quem vende a laranja, o suco de laranja, porque já foi processado, já teve outros aditivos ali, então tem um maior valor agregado, tá bom? E depois a internacionalização, porque aí a gente já tem realmente uma outra fase, que vem de 1955 até os dias atuais. Então nós temos realmente aqui uma abertura, né? Muitas empresas estrangeiras começam a instalar as suas filiais aqui, né? A sua indústria aqui, para poder produzir. Então a gente tem essa fase de abertura econômica aí brasileira e desenvolve-se muito a indústria aqui no nosso país, tá bom? Porque vão vir investimentos internos e investimentos externos ao nosso país, que vão realmente aí alavancar a produção. A gente tem aqui realmente nesse momento, né, aí
até mesmo o desenvolvimento das... como é que fala? O Conselho Nacional da Indústria, que vem realmente ali firmar essa instalação da indústria. E a gente vai ter também, né, a formação de tecnopolos, porque a gente precisa realmente de mão de obra especializada, qualificada. E aí quando a gente pensa, por exemplo, no Senai, eu acho que vocês já ouviram, realmente a gente tem ali a formação dessa mão de obra. A própria sigla já diz, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, justamente para atender essa demanda da indústria, que está cada vez mais tecnológica, né? Então precisa realmente, ele tem novas pesquisas, novas tecnologias, então a mão de obra precisa realmente estar alinhada com esse avanço tecnológico, tá bom? E aí, então, prometo, não vou demorar muito mais não, é pra gente finalizar aqui só mais 2 tópicos. Então, primeiro, distribuição especial da indústria, que aí a gente pode perceber que tem realmente ali uma relação com os grandes centros urbanos brasileiros, né? Aqui, a maior parte aqui, as maiores cidades aqui no litoral, principalmente no centro-sul, e cidades aqui como Rio de Janeiro e São Paulo, com um grande quantitativo de indústrias, tá bom? Então, são até federações industriais bem fortes aqui no nosso país, tá bom? Rio de Janeiro e São Paulo. A gente tem também ali ainda Paraná, Minas, Espírito Santo também, tá bom? Então, só para vocês visualizarem como ela está distribuída pelo nosso território. E por fim, falar dos impactos ambientais, né? Porque assim, no campo, gente, toda a produção humana vai ter realmente esse impacto ambiental, a gente vai produzir. A ideia é produzir com o menor impacto possível, tá bom? Então aqui, como vocês podem ver, eu tinha comentado, né, da cidade de Mariana, então aqui a gente tem realmente a imagem, né, depois da barragem que se rompeu e o rio, né, de lama que ficou aqui, devastou aqui a cidade, tá bom? Basicamente limpou, né, a cidade do mapa. E tem também aqui os resíduos, né, a poluição aí das nascentes, dos rios, né, do meio ambiente como um todo. As próprias cidades, se a gente analisar os centros urbanos, são bem sujos, né? Então a gente percebe que a gente tem realmente esse problema de lidar aí com os nossos o nosso lixo, tá bom? E temos algumas imagens aqui, né, que a última falando aqui realmente da diferença, né, que as calotas polares estão cada vez mais derretendo cada vez mais cedo. Então mostra realmente o impacto no meio ambiente ali, um aumento no efeito estufa, tá? E aqui realmente é uma crítica, né, pedindo realmente mais educação, mais emprego, mais saúde, né? Então, que a população deseja, mas a gente também realmente precisa de menos poluição, porque a gente precisa desses recursos, a gente precisa do meio ambiente. E acabar com o meio ambiente é basicamente acabar com a nossa forma de vida, né? Inclusive mesmo as atividades agrícola, industrial e urbana, se a gente acaba com o meio natural, a gente acaba realmente com a nossa fonte de sobrevivência. Então, realmente é preciso rever como essa produção está ocorrendo, que ela pode ser realmente cada vez mais eficiente e realmente cada vez menos danosa, tá bom? Então, chega que vocês já estão cansados de me ouvir, eu também já estou cansada de falar, tá bom? E aí, mais uma vez, vou repetir pela terceira vez, para vocês ficarem de paciência cheia. Anotem as dúvidas, perguntem, tá bom? Não fica com a dúvida não. Então, um abraço para vocês e até a próxima.